आदित्यहृदयम् ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नदीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येषः तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यः पाम्पतिः पितरो वसवः साध्या यस्मिनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणा क्रतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् Olá pessoal, namastê, bem-vindos a mais uma live. Tudo ajeitadinho, só melhorando um pouquinho o ângulo do tripé e já vamos começar. Beleza, pessoal? Namastê, bem-vindos a mais uma live de bracinho quebrado e tudo. Eu coloquei para vocês, para a gente ouviu só o pedacinho inicial de um mantra chamado Aditya Hridayan. Aditya é a ascensão e Hridayan do ser sagrado que habita a câmara do coração. É um mantra que nos auxilia a nos conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa natureza, para se aproximar do nosso Dharma, para a gente confiar mais no que a gente traz de individualidade aqui para esse mundo, né? Eu passo muitas vezes esse mantra para os meus pacientes que estão em busca de se encontrar, de se sentir mais eles. Vejo um resultado muito legal, assim. Então vamos lá. Boa noite a todos. O pessoal está entrando aos poucos. Muitos conhecidos, muitos alunos, muitos amigos. Legal, pessoal. A gente está fazendo hoje a penúltima live. Olha só, hein? A penúltima live de 6 lives, né? Um dedinho a mais aqui que a gente está fazendo, com o intuito de montar um conjunto de aulas que a gente consiga utilizar esse conhecimento, né? E não só bater papo e tirar dúvida, que também é muito legal, mas também a gente precisa ter um corpo de conhecimento, né? Então hoje eu preparei uma aula bem legal para a gente falar sobre as rotinas que auxiliam na nossa longevidade e como essas rotinas podem, as rotinas em geral, né, podem ser boas ou ruins de acordo com a nossa individualidade, de acordo com o clima, de acordo com a cultura, de acordo com o que a gente está buscando com essa rotina, né? Tudo isso precisa ser levado em conta na escolha de cada coisa da nossa vida. Bem, antes eu quero começar falando um pouquinho dos cursos que a gente está com as inscrições abertas essa semana. Bastante gente me manda mensagem depois que eu termino as lives, eu fico respondendo muita coisa por áudio porque eu não estou digitando, então que bom que a gente pode ter esse encontro para falar um pouco disso.
eu tenho 3 cursos abertos, sendo que um é vitalício, é o curso de rotinas diárias, e é um curso mais introdutório, que te auxilia a aprender um pouquinho mais sobre a Ayurveda, e 2 cursos muito interessantes, tanto para quem está entusiasmado, quanto para quem já está praticando, e até alguns terapeutas também são meus alunos, mesmo pessoas já formadas, no curso de culinária e nutrição, e no curso de alquimia e remédios caseiros. No culinária e nutrição, a gente fala bastante sobre todas as bases da dieta, os alimentos incompatíveis, os antídotos dos alimentos, os diferentes tipos de dieta, os efeitos fisiológicos de cada alimento em cada um dos 7 tecidos corpóreos. Depois a gente vai para a cozinha e faz as aulas práticas. Enquanto que o curso de Dravya Guna, de alquimia e remédios caseiros, é um curso que também traz uma base muito robusta, tanto de fisiologia, quanto de compreensão dos processos de adoecimento, quanto os antídotos dos doshas, mas aí a gente começa a falar das ervas brasileiras, de como montar uma fórmula levando em conta o que você precisa para esse indivíduo, o que é um barato, é diurético, o que é o efeito diurético, quais ervas são diuréticas, quais ervas são mais fortes e mais fracas, por qual começar. Tudo isso junto de uma série de aulas práticas para a gente fazer todas essas receitas que a gente aprende na teoria e saber, assim, realmente o curso de Dravya Guna, o curso de culinária é magnífico, mas o curso de Dravya Guna eu consegui dedicar muitos anos ao estudo de alquimia e das ervas brasileiras e sintetizei tudo num curso muito robusto. A gente está com as inscrições abertas só até semana que vem. E esses 2 cursos estão promocionais, o de culinária e nutrição e de remédios caseiros, que é o Dravya Guna. Você consegue adquirir eles juntos e ganha o de rotinas diárias, tá? Junto disso, você estende o seu tempo de acesso para 3 anos e você ainda ganha mais 2 bônus. Um bônus são essas aulas que a gente está tendo agora. São 6 aulas ao todo, onde eu estou montando um programa de conhecimento bem legal. E o outro bônus é um curso de autocuidado, que já tem o curso 1 e a gente está fazendo o curso 2 de autocuidado, que eu ensino umas terapias um pouco mais avançadas. Então, no curso de remédios caseiros, você vai aprender, por exemplo, a fazer um colírio. Você vai aprender, por exemplo, a fazer um remédio para pingar no nariz, para melhorar a memória, para melhorar o sono. E aí, como é que eu vou usar isso, né? Eu te ensino a fazer, mas como usar? E a gente vai aprender nesse curso de altos cuidados avançados, tá bem? Dados os recados, pessoal. Deixa eu responder algumas perguntinhas que o pessoal já fez aqui. Thaís, o curso de culinária e alquimia não serve para quem está começando no Ayurveda? Olha só, Thaís, ótima a sua pergunta. Ele serve muito para quem está começando no Ayurveda, porque o meu intuito, eu falei muito disso ontem, eu não quero que vocês fiquem sempre estudando comigo, eu quero dar uma base para que você siga independente. Então eu faço toda uma base de fundamento do Ayurveda, muito ligado a comparações com a física, com a química, com a cultura brasileira, para você sair entendendo mesmo, para não ser aquele barato muito etéreo que fica só na cabeça e na hora de botar na vida prática você não consegue. Então eu fiz aulas introdutórias muito fortes. Eu estou, se eu não me engano, na 6ª turma do curso de culinária e nutrição. Quando eu fiz a primeira turma 2 anos atrás, a gente tinha uma aula introdutória ótima, mas com o tempo eu resolvi melhorar isso mais ainda. Então o curso novo, ele tem uma introdução muito boa, tá? Tem muitos alunos que já tiveram acesso. Quem tiver a fim de comentar, fica à vontade. A gente já começa a aula, galera. Mila, estou interessada, qual o valor dos cursos? Mila, você consegue todas as informações pelo link da minha biografia, tá? Cada curso tem um preço separado, você adquirindo junto, você consegue um descontinho e ganha esses bônus que eu comentei, que é o curso de rotinas diárias, um acesso mais longo, essas 6 aulas que a gente está tendo agora, que vão ficar salvas no Instagram só até amanhã, depois só para quem está nos cursos, e o Autocuidado 2, que é para aprender algumas terapias avançadas, tá? Se você já é meu aluno, muitas pessoas me perguntaram isso, Edson, já comprei o de culinária, eu já comprei o de alquimia. Como é que eu faço para pegar essa promoção? Não vou conseguir? Vai. Todos os meus alunos antigos também ganham os bônus. Então, se você adquirir um dia o de culinária, adquirir um dia o de alquimia e tem os 2, você também vai ser incluso nesse pacote, tá? Quanto mais antigo o aluno, mais a gente privilegia. Uma grande aluna minha que está morando com a família no Espaço Vale Dourado está comentando que gosta bastante do curso. A gente tem até um depoimento bem legal dela no curso. Legal, pessoal. A Fábia também está comentando. Então vamos lá. Obrigado pela presença de vocês. Estamos com 51 pessoas me ouvindo, super engajadas. Então vamos lá, galera. Vamos começar?
Mais dúvidas? Podem mandar um e-mail para suporte@sankia.com.br e vocês conseguem todas as informações que não estão no link da minha biografia. A maioria está lá. Vamos lá. Vou desativar os comentários um pouquinho para a gente começar a aula, tá? Beleza. Vamos sentar com a coluna ereta, manter a concentração no momento presente. Peço que tenhamos a cognição necessária para absorver o que é dito, para utilizar do nosso raciocínio, para a compreensão de todo o tema, que eu tenha as palavras adequadas para acessar o conhecimento e a mente de todos. Que assim seja. Namastê. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre rotinas da longevidade. Então, primeiro, é legal a gente entender assim, ó. Eu vou contar uma história, tá? Gosto de começar por história. Quando eu fiz o meu primeiro curso de Ayurveda, que eu comecei em 2009 com Krishna Kishora, a gente aprendeu na aula de Dinacharya, das rotinas do dia a dia, uma rotina perfeita. Essa rotina perfeita era mais ou menos assim. Umas 4h30 da manhã, a gente acordava, né? A gente não fez essa rotina no curso não, tá? Ele ensinou no papel assim. Então a gente deveria acordar 4h30 da manhã, fazer uma prática de meditação, fazer um alongamento, fazer um estudo espiritual, fazer um de jejum leve, fazer uma caminhada e aí você toma um banho. E aí nessa hora você tem aí 7 da manhã, mais ou menos, começa o seu dia às 7 da manhã e aí você pode tomar um segundo café da manhã, fazer um exercício ou ir trabalhar de acordo com o que você pretende. Aí mais ou menos 10 da manhã a gente come uma fruta, um negócio assim, 11h30, no máximo meio-dia, né? É aquele negócio do cara que tá na roça, 11h30 tá almoçando já porque o corpo tá pedindo. Aí dá aquela descansada de 10 minutos na sombra ali, não precisa deitar, pode sentar, porque se você deita, você diminui a inteligência do processo que a gente chama Samana Vayu, do subdosha que comanda a inteligência da digestão. Então você não pode deitar depois que come, você pode sentar. Se você cruzar as pernas, isso vai ajudar a pressionar o estômago e circular melhor e misturar melhor o alimento. Então sentou 5, 10 minutos depois da refeição, na sombra, abriu o olho, beleza, passou os 10 minutos, trabalho adiante. Dá umas 3h30, 4 da tarde, a gente pode tomar um cafezinho para manter a atividade e vai seguindo até mais ou menos próximo do pôr do sol, onde a gente toma um banho em casa, se resguarda, come alguma coisa mais untuosa, mais pastosa, faz o nosso hobby, ele está incluso ali, utiliza dos prazeres sensoriais para acalmar a mente desejosa e aí você vai acalmando a mente em seguida e deita e dorme, vai ser assim 9 da noite no máximo você vai estar dormindo. 9 às 10, 10 às 11, 11 à meia-noite, meia-noite às 4h30 da manhã, você dormiu mais ou menos 7h30 e esse processo vai te dar assim um sono magnífico, porque quando a gente dorme antes de 10 da noite, antes de 11 da noite, a primeira hora de sono já é magnífica, mas se é 9 da noite a hora que tu deitou, a primeira hora de sono é magnífica e você rapidinho chega naquele famoso estado do sono em que você regenera as energias do seu corpo muito mais rápido, muito mais cedo. Beleza, Edson. O que você fez com essa informação? Eu saí dessa aula que eu tive, que foi no 5º módulo, se eu não me engano, a aula de Dinacharya. Eu cheguei em Volta Redonda e falei assim, cara, é isso, eu tô cansado, eu não tenho nada para fazer agora domingo à noite, né? As aulas de Ayurveda, em geral, elas são sábado e domingo o dia todo, então cheguei domingo cansado de viagem, de aula. Falei, é isso, vou dormir cedo assim, e botei um despertador, 4h30 da manhã eu estava acordando, comecei essa prática. O primeiro dia foi muito legal, fiquei muito entusiasmado, e aí quando deu umas 7 da noite, os meus amigos passaram lá em casa pra gente andar de corda bamba, andar de slackline, né? Eu falei, galera, não vou, que eu preciso dormir cedo. O pessoal achou aquilo meio estranho, e aí eu dormi, deitei, dia seguinte eu fiz a mesma coisa e fui andar de slackline, era 7 da manhã, e foi muito mais legal. E os passarinhos, o barulho todo da natureza ali, foi bem legal. Quando eu estava no 5º dia dessa prática, mais ou menos, a minha mãe começou a falar assim, meu filho, eu não te vejo mais, você come em horários diferentes, você está ficando difícil de socializar, você está com uns papos estranhos de iluminação e tal. E eu falei, mãe, pô, me deixa, é meu processo aqui e tal. Garoto, 20 e poucos anos. Quando eu estava chegando aí no 7º dia, mais ou menos, eu saí na rua num dia desses 7 da manhã e eu comecei a ver que os sons estavam me incomodando muito e o ar estava muito leve, era tão leve que parecia que estava gelando o meu corpo. E eu comecei a perceber que eu fui ficando tão leve e tão sutil, sem ter as informações adequadas para seguir aquela rotina, que aquilo eu fui me sentindo meio perdido.
E eu fui me sentindo desencontrado da vida. E isso não foi uma sensação boa. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito diferente dos outros. Cara, diferente todo mundo é. Mas você sentir que você não pertence ao meio não é uma coisa muito boa. E eu senti que eu não estava pertencendo àquele meio. E nessa hora eu resolvi parar de fazer. Eu falei, cara, não posso fazer isso ainda não. Eu vou só continuar, eu já estava vegetariano há uns 2 anos, 1 ano e meio. Eu falei, vou só continuar vegetariano aqui, depois eu vou entender mais sobre esse processo. Mais tarde, estudando, eu entendi que cada dinacharya que você escolhe, ele pode ser perfeito, mas você precisa das circunstâncias adequadas. Então, respirar aquele ar magnífico de 4, 5 da manhã em Volta Redonda não era tão legal assim. Ter um contato tão espiritualizado com o mundo, tão sutil com o mundo, dormir tão cedo, numa cidade tão barulhenta, uma cidade que não dorme, numa cidade que 7 da noite seus amigos querem começar a fazer alguma coisa, você começa a se sentir muito desencontrado. Esse é um exemplo que eu estou dando e é o meu exemplo para dizer para vocês que a rotina perfeita ela é ligada a cada indivíduo. E a gente precisa entender bem esse processo. Por quê? Porque quando eu falo que a melhor rotina é a vegetariana, ou então a gente fala assim, cara, eu vou fazer o processo de viver de luz, que você começa a tomar um monte de suco em jejum, água, depois suco, depois você vai desintoxicando o corpo até o ponto em que você, abre aspas, não se alimenta mais. E o que eu falei, desintoxicando o corpo, não quer dizer muita coisa dentro do Ayurveda. Desintoxicar não significa que vai fazer bem, assim. O que é desintoxicar para mim? É uma coisa muito diferente para cada pessoa. E aí a gente começa a ver que essas rotinas que são vendidas como comer salada na hora do almoço, tomar chá depois das refeições, pular a refeição, fazer jejum intermitente, fazer dieta de ketogênese, tudo isso assim, são coisas que estão há tão pouco tempo sendo estudadas, e vira e mexe você vê que sai uma pesquisa científica falando dos malefícios disso, sai uma pesquisa científica falando dos malefícios daquilo. Eu nunca vi uma pesquisa científica falando, claro que eu não estou procurando também, porque tudo que a gente procura a gente encontra, mas eu nunca vi uma pesquisa falando dos malefícios da dieta ayurvédica. Até porque ela vai mudar o tempo todo, então não tem como o barato te fazer mal, porque a ideia é que ela mude de acordo com o clima, de acordo com o ambiente, que a sua rotina possa ser o melhor para você, para que você consiga tirar o máximo da vida. E não para você se tornar um monge budista lá em Volta Redonda, nascendo no centro da cidade. Porque é muito difícil, aí você vai sentir que você não pertence a esse mundo, que você nem sabe o que você está fazendo aqui. Então a gente precisa entender assim que existe o saudável, e o saudável é algo muito próximo do que dá para fazer e a gente se sente bem, e existe o radical. E o radical é algo que endurece as pessoas e entorpece a mente delas. Dito isso, vamos entender um pouquinho, contei a história, beleza, agora vamos para as aulas praticadas, assim como está sendo toda essa semana. Eu gostaria que todo mundo conseguisse. Quem gosta mesmo, anota, galera, porque está tudo muito bem descrito, tá? Apesar de eu não estar escrevendo para vocês num quadro. Como eu falei nas primeiras aulas da semana passada, quando eu falo na propriedade da matéria, o mais importante é eu entender se ela é pesada ou leve, se ela é quente ou fria, se ela é úmida ou seca. São esses 3 pares de opostos que mais vão mandar na nossa digestão, que mais vão mandar nos grupos de adoecimento. Pesado ou leve, quente ou frio, úmido ou seco. Quando eu pego qualquer indivíduo, qualquer coisa no mundo, ela tem uma coisa chamada dusha. Dusha é um elemento enfraquecido por sua natureza. Então eu posso dizer que porque eu escuto muitos carros passando, porque tem um vizinho que passa com a moto muito alta, o meu ouvido sempre foi sensibilizado por esses barulhos até que eu passei a ter o ouvido sensível. O ouvido sensível é chamado de dusha. E o dusha é um órgão que naturalmente está enfraquecido por sua natureza. Então o cara usa sempre boné. E aí a cabeça dele passou a ser dusha? Talvez a cabeça, porque esquenta muito, mas com certeza os capilares. Essa parte aqui passou a ser dusha. Pode ser qualquer motivo. Pode ser, eu dou muito exemplo da minha mãe me deixou cair da cama. Do familiar tem algum vício, mas seja o motivo que for, por causa do seu DNA, por causa de um acidente da vida ou por causa dos seus hábitos, nós temos órgãos que são naturalmente mais fragilizados. Esses órgãos eles costumam ser acessados pela toxina que mais intoxica ele. Então vamos entender isso melhor. Quando eu pego um amigo meu, que eu estava até conversando hoje de tarde, de Volta Redonda, que hoje ele mora nos Estados Unidos num local úmido, ele não tem problema respiratório. Em Volta Redonda ele tinha problema respiratório a vida inteira, porque o ar de lá é muito seco e muito quente de certa forma. Então o meu amigo que tem o corpo
é bem seco, ele tem o corpo Vata Pitta, é seco e quente, se ele ficar num clima seco e quente, o pulmão, que é um órgão de lubrificação e umidade, vai sentir muito. Então, quem sente primeiro é o pulmão. Então, o pulmão é Dusha, porque ele é o órgão que sente as fraquezas primeiro. Então, para esse indivíduo, o dinacharya dele, a rotina de longevidade dele, não é acordar 4h30 da manhã e seguir esse processo todo. Isso daí talvez não adicione anos de vida a ele. O que vai adicionar anos de vida ao meu amigo é ele morar num local úmido. E de preferência frio, porque ele tem o corpo quente e seco. Então, se ele morar, por exemplo, numa montanha úmida, vai ser bom para ele. E aí a gente começa a ver que quando você... E ele mora em São Francisco, que é um local que tem névoa e frio direto, assim. Muitos lagos, muita coisa. Então, assim, ele não sabe disso, né, desse processo. Mas quando você entende que a rotina da longevidade é aquilo que te equilibra, principalmente com a sua natureza de adoecimento, aí você ficou fera. Então o cara fala assim, Edson, eu tô ansioso, vamos fazer um tratamento? Vamos. Aí eu passo o tratamento do cara e falo assim, olha, tu não pode tomar café em jejum. Aí o cara, beleza. Aí ele faz 2 meses de tratamento, um dia ele fala assim, Edson, tomei café em jejum, tô bem mal, cara. É só por causa do café? Aí eu falo, não, cara, olha só. A sua mente, né, você estava com ansiedade. Então a sua mente era dusha. A sua mente é um órgão que está naturalmente enfraquecido. Então, quando eu fiz o meu processo de revitalização, de restauração da vitalidade, eu protegi o seu corpo, removendo a acidez, removendo a agitação, mas eu estabilizei ele. Um corpo estável, ele digere qualquer coisa. Então, na hora que você digerir alguma coisa, você está com o corpo limpo, na hora que você manda alguma coisa que te fazia mal com o corpo limpo, vai te fazer muito mais mal, porque agora você está sensível para sentir. Antes você estava ansioso e tomava café. Agora você está tranquilo. E aí quando você toma café, você fica muito mais ansioso. Então a mente do indivíduo é dusha. Então a rotina de longevidade desse indivíduo é não adoecer a mente, é não colocar café na vida. Então a gente precisa entender assim, essa é muitas vezes a minha implicância. Se você está assistindo isso como um dos alunos e essa é uma aula passada para você, eu imagino como seja repetitivo para você me ouvir dizendo quantas vezes eu implico com salada, eu implico com kombucha, eu implico com kefir, eu implico com jejum intermitente, eu implico com dietas que são prontas e não levam em conta os altos e baixos, né, as grandes mudanças. Porque se você não muda, aquilo com certeza vai te adoecer em algum ponto. A salada vai te fazer mal em algum ponto, a pimenta vai te fazer mal em algum ponto, o kefir, a kombucha, qualquer coisa vai te fazer mal em algum ponto. O excesso de vitamina C vai te fazer mal, o excesso de vitamina D vai te fazer mal. Então eu vejo muitos pacientes falando assim, estou com ferro baixo, o que eu posso fazer? Eu falo, cara, você está com fome? Não, não estou. Pô, então você não tem nem fogo digestivo, né? Você não tem nem fogo digestivo para ingerir beterraba com espinafre e laranja e cenoura, e aí vai aumentar seu ferro. Então, primeiro eu preciso te dar um chá de gengibre, por exemplo, com, sei lá, um suco de gengibre para ser mais denso um pouco, para que você aumente o seu fogo, para depois a gente pensar em recuperar o ferro, sendo que esse é um pensamento que dentro do Ayurveda, assim, pô, tá faltando aquele elemento ali, isso não faz muito sentido. Porque, na verdade, está faltando fogo. Se eu aumentar o fogo, o resto vai ser digerido e o processo digestivo vai acontecer. Então é muito importante a gente entender assim, é por isso que eu pego essas sacadas, rotinas da longevidade. Então para esse cara, a rotina da longevidade é ingerir gengibre, é usar panaceia, né, que é a mistura de gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia. Então cada pessoa tem uma coisa muito específica, assim, às vezes você fala pro cara, você já parou para respirar? Você já parou para prestar atenção que a gente não usa a parte baixa da barriga para respirar? Porque os homens querem inchar o peito, né, e parecer um peito de pombo. E as mulheres querem muitas vezes encolher a barriga e ficarem magras. Então a gente pega toda essa parte pulmonar aqui, né, que tem essa capacidade de dilatar, né, de ir para fora e estender e deixa de usar. Então, tô falando, por que você está falando isso, Edson? Porque eu já tratei pessoas só falando assim, cara, você tem que começar a respirar. A partir do momento que você tiver consciência da sua respiração, você vai aumentar a consciência da sua mente e consciente do que sua mente está pensando, você vai pensar coisas melhores e ter ações mais adequadas. Então, o dinacharya desse cara era soltar o botão da calça e tirar o peito de pombo e dar uma relaxada no ombro. O dinacharya dessa mulher era dar uma relaxada na barriga e parar de encolher a barriga e deixar o funcionamento do intestino fazer o trabalho dele. Tem uma erva
um conjunto de ervas, né? Três frutas, tá? Trífala. É um conjunto muito famoso no Ayurveda. A trífala, ela tem, dentro da literatura, propriedades que auxiliam no funcionamento do intestino. Quando você percebe o sabor da trífala, ela é bem amarga e bem adstringente. Então, eu falo muito isso. Você pega uma erva que é amarga e adstringente, faz a ingestão dela, a primeira coisa que ela vai fazer é ressecar o seu corpo e diminuir seu fogo digestivo. Mas ela tem um efeito mágico. Lá no final do processo digestivo, ela sim consegue melhorar o funcionamento do intestino por aumentar a força do intestino de movimentar. Só que antes de fazer isso, ela já diminuiu o seu fogo digestivo e ela já ressecou um pouco seu sangue. A trífala, ela é, nos textos ayurvédicos, descrita para pessoas com distúrbio vata para ir ao banheiro. Mas quando você olha que o texto ayurvédico foi feito lá na Índia para o indiano, você olha quem é o indiano ele sempre tem um vata, ele é duro, mas ele é um duro oleoso também, porque ele consome muita coisa pesada lá. Então a trífala é ótima para o vata indiano porque é um vata oleoso. Ele é duro, mas ele é oleoso. Aqui no Brasil o vata é duro e seco. Então eu falo para o cara assim, pô Edson, comprei aqui 300 cápsulas de trífala, o que eu faço? O cara, pô, tu tá aplicando o Ayurveda indiano para o brasileiro, né? A gente não tem que importar a erva da Índia, a gente tem que importar o conhecimento e essa leitura e esse raciocínio. Eu vi uma paciente minha hoje me perguntando assim, Edson, é uma paciente que está grávida, tá super legal atender, que está um bebezão, assim, a gente está tendo um resultado bem legal com o tratamento. E ela falou assim, Edson, vi uma pesquisa na internet, né, pesquisando na internet, eu vi que essa autooleação, você faz a oleação, depois tem que tomar um banho, depois de passar o óleo, não foi isso que você me ensinou. Você me ensinou que eu tenho que tomar um banho, depois do banho quente, com a pele quente, com o óleo quente, eu passo uma leve camada no corpo. O que é para eu fazer? Aí eu falei, olha, tu tem que fazer como eu te disse, porque se você passar o óleo na pele e depois jogar água, vai empapuçar o barato. Mas no texto ayurvédico está escrito dessa forma. Não é que o texto está errado, é que a gente tem que ter interpretação de texto. Então, testa isso com você. Passa o óleo, em seguida toma um banho. Você vai ver que fica tudo melecado. Agora, toma um banho quente, coloca o óleo em banho-maria durante o banho, você tem um frasco bom de vidro, coloca o óleo ali no chão do box, se não, coloca ele no fogo enquanto isso, sai do banho, fecha o quarto, coloca uma leve camada de óleo nas mãos e aplica no corpo, que você vai ver como tem uma absorção muito boa. Mas é uma leve camada ali. Eu tenho uma paciente que uma vez falou assim, Edson, o que é para fazer? Uma automassagem? Eu falei, isso. Mas o que é automassagem? É passar um hidratante, tipo a menina Monange? Eu falei, isso, tipo menina Monange, manda ver. E vale para homens também, tá? É tipo o menino Monange. Então, o dinacharya de uma pessoa que tem a pele muito seca e muito quebradiça e muito esbranquiçada é fazer uma autoleação. Então, cada pessoa tem um dinacharya muito específico. Porque quando eu pego as doenças as doenças de artrite, artrose, osteoporose, degeneração óssea em geral, como é que eu vou falar para o cara ingerir cálcio se provavelmente essa pessoa já ingeriu cálcio a vida inteira e está com osteoporose? Então tem que ter uma outra causa para isso. E aí a gente começa a ver que as causas da osteoporose, por exemplo, das doenças degenerativas dos ossos, estão no intestino. Então a rotina revitalizante e de longevidade para essa pessoa é passar a ir ao banheiro todos os dias e não consumir quantidades absurdas de cálcio que consequentemente vão secar ainda mais o intestino. Então, né, é abrir o leque de pensamento. Por isso eu fico repetindo, é muito difícil para mim dar respostas prontas para vocês, porque a partir do momento que a gente vê que cada pessoa tem uma circunstância, a gente precisa levar em conta as propriedades, quente ou frio, leve ou pesado, úmido ou seco, e tem mais um monte de propriedade para levar em conta, para escolher o que eu vou dar para cada pessoa. Esse meu amigo aí que tem o problema de respiração, eu vou dar um remédio para ele, é um remédio com uma potência muito mais forte aqui no Brasil, porque onde ele mora é seco, do que nos Estados Unidos, porque onde ele mora é úmido. Então, se ele tiver um ressecamento, mais uma vez, eu vou dar um remédio muito menor com ele lá nos Estados Unidos do que com ele aqui no Brasil, porque eu tenho que levar em conta. E não é nem que eu tenho que levar em conta, é que se eu não levar em conta, dá errado, tá? Agora, galera, essas regras de posologia, né, isso está muito bem descrito no Dravyaguna, no curso de alquimia e remédios caseiros, posologias de ervas secas, de ervas úmidas, de chá, uma grande gama de conhecimento que eu até vou me engasgar se eu for falar tudo.
Bem, e aí eu falo muitas vezes assim, por isso não existem tratamentos perfeitos, não existem rotinas mágicas, por isso quando eu dou uma consulta eu acabo me embananando muitas vezes, porque eu dou 3 meses de acompanhamento para o paciente, porque não basta eu ser um ótimo terapeuta e fazer um diagnóstico magnífico. Não basta eu ser uma ótimo eloquente e falar a melhor coisa para o paciente ser magnífico e entender tudo e seguir todas as coisas que eu passei. Não basta eu ter o paciente exemplar do melhor do mundo. Eu tenho ainda que ter, por fim, uma revisão. Eu tenho que ter o acompanhamento. Eu preciso ver se está dando certo, eu preciso fazer os pequenos ajustes e acertos, porque não existe rotina perfeita. A rotina perfeita é aquela que vai mudar o tempo todo, de acordo com o que está acontecendo com o seu corpo. Legal, galera? Meia hora falando, hein? Vamos então ativar os comentários e conversar um pouquinho. Então, ó, para quem estiver interessado em mais informações dos cursos, a gente pode estar acessando o link da minha biografia. E vamos abrir para perguntas agora? Deixa eu pegar uma água para mim rapidinho. Só um segundinho. Podem fazer as perguntas que eu já leio, hein? Mas paciência, não façam muitas. Desculpem ficar batendo no microfone, pessoal. Legal, olha quanta gente, 86 pessoas online, que isso! Que legal! Que bom, pessoal, com meia hora de live, né? Então vamos começar a responder as perguntas de vocês? Vamos lá. Elaine, pode uma pessoa ter todos os doshas agravados? Como pacificá-los, já que uma coisa é antídoto da outra? Sim, Elaine, é porque a raiz do adoecimento, ela não é que o dosha desequilibrou, é que você acumulou toxina. E as toxinas, elas podem começar a acumular com vata, então o cara pode, por exemplo, comer muito pão, tomou muito café, o intestino secou. Como o intestino secou, o trânsito da bile, né, de eliminação de bile não funciona tão bem, então o dosha de pita agrava, e como o dosha de pita agrava, e aí a digestão vai ficar inadequada, e o dosha de kapha vai agravar também. Então você vai sentir a ansiedade do vata, por causa da falta de energia saindo do corpo, a energia vai ficar circulando demais e vai subir ao invés de descer e sair pelo intestino. Você vai sentir a acidez do pita, porque a bile não está indo embora, e você vai sentir o ganho de peso do kapha, porque você não está tendo a eliminação dos dejetos. Então esse é só um dos grandes exemplos que tem, tá? E é um exemplo que acontece bastante, Elaine. Muito boa sua pergunta. Solange, tem aulas novas no curso de Dravyaguna? Sim, Solange. Estão entrando 34 receitas, tá? A gente fez a primeira turma do curso no iniciozinho da pandemia. E aí logo em seguida eu estava terminando as aulas práticas e aí a gente entrou na pandemia, ficamos um tempo sem gravar e aí a gente terminou, faltam 3 aulas para gravar só e nesse finalzinho eu quebrei a mão. Então eu estou devendo 3 aulas, mas tem 34 aulas entrando, tem mais 6 aulas prontas, se eu não me engano. Tá? Todas práticas, tá? Tô falando das aulas práticas. Das 40 aulas de receitas. Tarsila, perda de audição devido à osteoesclerose genética. Qual o processo para a longevidade? Então a gente tem que restaurar o ódias. O ódias é o tecido mais vital que tem e ele é constituído da boa nutrição dos 7 tecidos. Tem terapias como Ridibast, mas tem óleos medicados com Brahmi, com centelha asiática, com Shatavari, que podem restaurar a produção de bainha de mielina e recuperar o processo de toda a camada cerebral assim por meio do nariz e do ouvido e dos olhos, tá? Então a gente consegue fazer a introdução de óleos enriquecedores de todo o processo nervoso por meio dessas vias, né? São as vias de acesso à cabeça. Aí assim, Tarsila, o tamanho do resultado vai ficar muito ligado com o quanto de energia você dedicar a isso e quanto tempo você já tem isso na sua vida, tá bem? Danúbia, e quem tem intestino preso? Pita, o que fazer? Então, pessoal, eu não gosto de dar resposta, dica sim, porque a pergunta que a gente viu acima, por exemplo, da Tarsila, eu consigo criar uma ideia, né? Mas quando e também não é uma indicação, né? Eu não consigo dar indicação, tá bom?
Gabi, acredito estar gravada em pita, me sentindo estressada e fritando pensamento. Tem alguma sugestão? Olha, uma coisa legal que não dá erro, né? Muito que eu falo da cultura popular, é o chá de camomila. Mas como o chá, né, a água, não é uma coisa que tem uma similaridade muito grande com a mente, então a gente estuda muito isso no curso de Dravyaguna, né? O Anupana, o veículo. Então, qual é o veículo que você vai usar para os efeitos da erva da camomila se aprofundarem na mente? Quando você ferve com água, ela tem um efeito muito raso. Então, pode dar uma acalmadinha, mas já já passa. Então, o legal seria você ferver a camomila com leite. Pode ser metade leite, metade água, a camomila, fazer um chá, tomar esse chá e ele tem tendências antipita e calmantes, tá? Elaine, qual seria o substituto da trífala no Brasil? Então, Elaine, quando a gente fala em substituto, tem que entender muito o que você quer dizer. Você quer ir ao banheiro todos os dias? Se você pegar um óleo de rícino, embeber um algodão com óleo de rícino e colocar isso no ânus todas as noites antes de dormir, pode te ajudar. Mas a melhor coisa que você faz é descobrir o que na sua dieta está impedindo o seu intestino de funcionar. Tá? Tem uma outra planta que é a Cássia imperial, conhecida no Ayurveda como araguada, que a gente pode usar a vagem dela, tem um efeito ótimo, mas é mais complexo um pouco de explicar. Eu chego a ensinar no curso de Dravyaguna. Tá? Milena, gostaria de saber o que é bom para controlar dermatite atópica. Milena, tem 3 causas para dermatite atópica: causa vata, causa pitta e causa kapha. Causa vata vai ser caracterizada por uma dermatite mais seca. Causa pitta por uma dermatite mais ácida e mais quente e avermelhada. E a kapha vai ser caracterizada por uma dermatite mais mucosa e mais esbranquiçada. Cada uma requer um tratamento e às vezes a sua dermatite pode ter as 3 fases. Às vezes ela é mais vata, às vezes ela é mais pitta, às vezes ela é mais kapha. Então tem que ter um entendimento mais profundo. Tem um produto na Sankhya que é o Mahabringara Styla, o supremo óleo para cabelos bonitos, que a gente está terminando de etiquetar essa semana para colocar à venda. Ele não serve só para cabelos bonitos, ele também é um grande restaurador da pele. Então pode ser uma indicação perfeita para você, independente de qual dos 3 distúrbios está acontecendo, tá? Julai, e o medo? Como tratar com a Ayurveda? A gente fala muito assim, né? Nossa, sentindo um frio na barriga. O Ayurveda ensina que o medo, ele é bom até certo ponto, porque ele te dá atenção no momento presente, mas ele também pode te prender, né? Ele pode te impedir de se mover. E o tratamento para o medo, ele está no intestino. Ele está em acalmar o frio da barriga, em acalmar o dosha de vata. A coragem, ela vem de um bom tecido muscular, que é do dosha de pitta, e o medo, ela vem, em geral, da falta de um bom tecido muscular, tá? Então tem muitos caminhos para tratar o medo. Keiko, oi Edson, obrigada por toda a informação até aqui. Como a Ayurveda vê a manifestação de bactérias no estômago? Keiko, em geral, é tudo uma questão do meio, né? Aquele teste de você pegar um pedaço de carne, jogar num pote e tampar, pegar um pedaço de carne e jogar num pote e não tampar. O pedaço que você tampou, ele vai putrefar, ponto. O pedaço que você não tampou vai dar larva, vai dar mosca, vai dar vários insetinhos, daqui a pouco vai dar lagartixa, daqui a pouco vai dar sapo, daqui a pouco tem cobra, daqui a pouco tem águia comendo a cobra. Tudo porque você não tampou. Então o meio para criar bactéria, ele não está adequado. Tá? Para criar as bactérias que são maléficas, como uma H. pylori, ele não está adequado. Tem um remédio na Sankhya, que é o Haridra Kumar, ele é constituído de babosa e cúrcuma. Em geral, é a galera do dosha de pitta que tem esse tipo de agravamento. E o Haridra Kumar é um ótimo antídoto para esse problema. Tá? 2 comprimidinhos tomados com um copo de água morna de manhã. São os comprimidinhos amarelos. Mas de uma forma ou de outra, é tudo uma abiose, né? Uma característica de biologia que não está adequada para o seu corpo, provavelmente agravada no dosha de pitta. Vizinhas, não sei se cabe mais querer ouvir sobre as oscilações de humor e depressão. Tem uma live aqui no Instagram, se você jogar para baixo, porque esse é um tema, como você falou, não sei se cabe, é que não cabe muito no tema, porque eu vou demorar uns 15 minutos para te explicar, mas eu acho que é assim, uma pergunta muito boa, que merece uma resposta de 15 minutos ou mais. Joga para baixo as minhas lives aqui do Instagram, você vai ver que tem uma parte ali que é estudos dirigidos. Se eu não me engano, tem 13 aulas. A aula 7 ou 8 ou 9, é um desses numerozinhos ali, ela fala sobre a mente e os vrits. Os vrits são as oscilações mentais. É exatamente o que você está procurando, tá? E aí você vai entender bem sobre esse processo da mente e eu acho que é a melhor forma de você ter a sua resposta. Solange, estou atrasada, sou aluna da primeira turma. Legal, Solange.
Ângela, como equilibrar o agravamento dos 3 doshas? Olha só, Solange, lembra que eu falei que eu estou atrasado com o conteúdo? Quando eu entreguei o curso para vocês, eu prometi 3 anos de acesso. Só quando eu terminar de entregar esse conteúdo que eu vou começar a contar esses 3 anos, tá? Então não se preocupe com o seu atraso. Ângela, como equilibrar o agravamento dos 3 doshas? Então, Ângela, geralmente, a maioria dos casos, o dosha de Vata agravou primeiro. Então, é alguma coisa que está fora do lugar. Vata é movimento, né? Então, a gordura está no lugar errado, ou o sangue está com bile demais ou bile de menos. Precisa fazer uma consulta com um bom terapeuta, tá? Deixa eu tomar um pouquinho da água que eu trouxe e não tomei. Lúcia, varizes e hemorroidas com o intestino preso, como melhorar? Então, faz uma consulta com um terapeuta bom, tá? Porque senão você vai ficar batendo cabeça muito tempo. Tem que mudar a dieta, tem que receber umas massagens e de preferência uma terapia chamada Udvartana, que é uma terapia com pós. Mas antes de receber um Udvartana, tem que fazer o intestino funcionar, tá? Mas os pós podem resolver as varizes. Mas antes tem que fazer o intestino funcionar. E tem que tomar cuidado com a hemorroida. Silvia, boa noite, obrigado pelas informações. Pode falar alguma coisa sobre herpes? Silvia, a herpes ela é um calor estomacal e um calor sanguíneo. Então tem que tratar o dosha de Pitta, tá? E vai estar muito ligado com o lado. Se está do lado do fígado, é mais uma questão de bile. Se está do lado do estômago, é mais uma questão de suco gástrico. Então, se está mais do lado do fígado, você trata mais com uma alimentação mais pesada, provavelmente, com coisas mais doces e um pouco de resfriante. E essa linguagem que eu estou falando é muito ligada com o que eu ensino nos cursos, tá? Doce não é doce açúcar, pesado não é pesado carne. E se está mais do lado estomacal, pode ser legal você tomar um chás de coentro, por exemplo, que é alguma coisa resfriante do fogo digestivo. FT. Comprei os cursos e estou encantada. Que bom, quero consumir o conteúdo logo. Trífala é bom pra cá? Olha, não indico trífala, tá? Eu não gosto de indicar coisas indianas porque tem outras coisas legais. Bem-vindo aos cursos. Estou com uma doença autoimune, como posso me cuidar? Paty, se você entender os processos de adoecimento, e esse assunto está muito bem extenso nos cursos, e eu tenho muitas lives que você encontra aqui no Instagram falando sobre os processos de adoecimento, você vai ver que doença autoimune é o resultado final de uma coisa que começou a acontecer quando você tinha no mínimo 5, 6 anos de idade, tá? Se não for antes. Então você precisa entender esse grande processo de adoecimento, porque você está falando assim, olha só, Edson, estou no 6º estágio de um barato, o que eu faço? Você tem que entender o que era o estágio 1 e retroceder, ir lá, o intestino que não funcionou bem, é o estômago que nunca está bom, é o sono que nunca aconteceu, é a mente que nunca se acalmou. Sempre tem um motivo, você tem que encontrar esse motivo e não tratar a doença autoimune, tá? Não estou atendendo pessoalmente, tá, pessoal? Minha agenda online está bem carregada e eu estou devendo muitos pacientes, até porque eu quebrei o braço, não estou atendendo essa semana ainda. Senti bastante dor de tarde, mas vamos que vamos. Para Alzheimer, tratamento também seria restaurar tecidos? Sim, tá? Tratamento para Alzheimer é restauração de tecidos. Em geral, o Alzheimer, todo caso de Alzheimer que eu vi, ele está ligado com problema de intestino, mas não necessariamente é do dosha de Vata. Às vezes é um intestino irritado também, do dosha de Pitta, tá? E tem causas espirituais, as quais eu já falei em outras lives. Pessoal, estamos chegando a 45 minutos de live, tá? Ó, quem quer acesso aos cursos? Ainda tem bastante gente me perguntando sobre os cursos. Os links estão na minha biografia. Para quem tem dúvida, vocês conseguem mandar um e-mail para suporte, estou colocando aqui rapidinho, suporte@sankhya.com.br. Edson, sou seu aluno, não tô conseguindo acesso. Seja o que estiver acontecendo, vocês podem mandar um e-mail que a gente resolve para vocês, tá? Nós estamos... pedido final. Faz tempo que eu não faço isso, vai vir legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou falando há quase 50 minutos. Sei que tá legal pra caramba, mas amanhã eu prometo ficar com vocês o tempo extensivo que for, que é a última live da semana, tá? É a última live de todas essas 6 lives que a gente está fazendo. Deixa eu até conferir aqui qual é o tema da próxima live, tá? Mas tem um pedido de carta de tarô, vai rolar. Deixa eu só ver qual é o tema da live de amanhã
que eu sei que ela é um fechamento legal. Ó, o professor, né? Fico tão entusiasmado com a de hoje que eu esqueço o assunto da de amanhã. A de amanhã é... Tandaranã, Ayurveda em casa e em família. Então eu vou falar aquele tipo de coisa que dá para você fazer para você e para os seus amigos, que dá para você fazer para você, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, e aquele tipo de coisa que não dá para você fazer para todo mundo. O que dá para você acertar legal e o que dá para você errar e você, pô, não deveria, tá? Então a gente vai falar bastante desse tema amanhã, que é Ayurveda para você, para sua família e para quem está próximo de você. Vamos ler uma cartinha de tarô para fazer o encerramento? Então, peraí. Ó, como eu estou com uma mão só, né? A gente tá adaptando. Também fica feio morder meu tarô na live, né, pessoal? Mas é meu, é de coração, né? E aí eu não vou ficar abaixando a tela do celular, senão vai me complicar um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o tarô de Osho, tá? A gente tem aqui 79 cartas. O objetivo é que a gente tenha uma mensagem boa para todos, tá bem? Não acho que isso seja oráculo, não acho que isso aqui adivinha futuro. Eu acho que é só para a gente filosofar um pouquinho, as mensagens são bem legais. Então eu vou embaralhar. Tá? E vou fazer assim, ó. Kelly, você que pediu, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou embaralhando. Quando eu ler aí para você parar, para eu parar de embaralhar, eu paro, tá? Demora um pouquinho para aparecer a mensagem de uma pessoa para outra. Eu sei que eu vou ficar 1 minuto embaralhando depois de ter dito isso. Mas cá estou embaralhando. E a gente vai pegar a carta de baixo, tá? Peguei, então. Você falou um ok, ok é parou? Se ok é parou, é essa carta que está aqui, ó. Então, beleza. Então, vamos lá. É a carta que está aqui. A carta que está aqui é a carta da celebração. Então, eu vou até te dar uma opção, ó. Pode ser essa que eu já mostrei ou pode ser essa que eu não estou mostrando, que era a carta de cima. Então, a carta de baixo ou a carta de cima? Qual você quer? Celebração ou a outra? Tá? Poder de opção, ó. Vou na celebração, então, hein? Ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem que ter o poder de escolha. Então, beleza. Vou nela, tá? A outra eu olhei aqui até qual... A outra, essa aqui é a outra era a participação, tá? São 2 cartas boas, então não tem erro. Então, você escolhe a primeira, que é a celebração. Eu vou fazer um palavreado da celebração, né? Celebração, e aí a outra eu leio para você, tá? A celebração fala sobre aquele momento em que, por mais que esteja chovendo, por mais que as coisas possam não estar sendo adequadas, esse barato de não estar adequado é uma viagem da cabeça. Então, sai, dança com a chuva, se alegra, só existe um momento presente, a gente tem que aproveitar os momentos ao máximo. Então, a carta da celebração, ela é o 3 do elemento água, o 3 das emoções, celebre a vida, celebre todos os dias, celebre a oportunidade de estar vivo. Eu já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas terminais, parentes e pacientes, isso é uma coisa que eu dizia. Olha, não evite esse momento, porque é o fim, né? Depois você vai ficar um tempão sem fazer esse negócio de viver. Então a gente tem que aproveitar todo momento. Até o momento do desencarne ele é importante, a gente tem que celebrar a todo tempo. Então a primeira carta é a carta da celebração. A outra, que a Kelly escolheu, é a carta da participação. É o 4 do elemento fogo, das ações. A gente vê 4, é tipo 4 magos colocando as mãos juntas, formando uma mandala. Formando o Dorje, né, que é esse símbolo, tipo o Yin Yang da vida. Então, vamos ler a carta da participação para vocês e a gente encerra e a próxima live vai ser amanhã, tá? Então, elemento fogo, participação. Alguma vez você já percebeu a noite passar? Pouquíssimas pessoas tomam consciência das coisas que estão acontecendo todos os dias. Você já prestou atenção ao chegar da noite? À meia-noite a sua canção? Ao nascer do sol e a sua beleza? Temos nos comportado quase como um bando de cegos. Num mundo tão bonito, vivemos em pequenos compartimentos da nossa própria miséria. É uma miséria familiar.
Assim sendo, mesmo que alguém queira arrancá-lo dali, você resistirá. Você não quer ser afastado do seu sofrimento, pois você está acostumado com aquilo. Por outro lado, há tanta alegria por toda a volta. Temos apenas de perceber essa alegria, de nos tornar um participante e não apenas um espectador. Filosofia é especulação, o Zen é participação. Participe da despedida da madrugada, da chegada da noite, participe das estrelas, das nuvens. Faça da participação seu estilo de vida e toda a existência se transformará numa enorme e alegre êxtase. Você não poderia ter imaginado um universo mais perfeito. O comentário da carta. Cada uma das figuras dessa mandala está com a palma da mão esquerda voltada para cima, em atitude de quem recebe, e a mão direita voltada para baixo, em atitude de quem dá. O círculo que elas compõem cria um tremendo campo de energia que assume a forma do dorje duplo, o símbolo tibetano para o relâmpago. A mandala tem uma natureza semelhante à do campo de energia que se forma em torno de um Buda, para o qual todas as pessoas que tomam parte do círculo trazem contribuições únicas para a criação de um todo unificado e vital. É uma flor que no seu conjunto é ainda mais bonita do que a soma de suas partes, e ao mesmo tempo aumenta a beleza de cada uma de suas pétalas. Agora, uma oportunidade está sendo dada a todos nós para participar junto com outras pessoas, dando a sua contribuição para criar algo maior e mais belo do que cada um de nós seria capaz de criar isoladamente. Sua participação não apenas irá nutri-lo, mas também trará uma contribuição preciosa para todos à sua volta. Ah, que bonito, hein, galera? Que legal. Fechamos bem, então, com a carta da participação. Eu acho que não é puxando, não, mas tem muito a ver com o que a gente está falando sobre estudar, sobre fazer o curso. E essa live também, né? Justamente o fato da gente poder estar aqui fazendo perguntas e respostas. De que me adianta saber um conteúdo se eu não posso compartilhar, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos terminando mais uma live. A gente se encontra, então, amanhã, quinta-feira, 8 da noite, para a última live da semana, para a última live da sequência das 6 lives. Lembrando que as inscrições dos cursos estão abertas. Se você adquirir os 2 cursos, você ganha um terceiro curso bônus, junto com essas 6 aulas que a gente está encerrando, junto com a aula de Autos Cuidados 2 e mais 3 anos de acesso. Tá bem, pessoal? Namastê. Encontro vocês por aí. Qualquer dúvida, a gente está disponível.